Sejam bem-vindos a mais um podcast, Poliscast, nosso podcast de segurança pública. Eu sou o Márcio Martino e hoje eu estou com o inspetor da PRF, o Catarussi. Ele tem 15 anos de Polícia Rodoviária Federal e 10 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo. É isso, Catarussi? Exatamente. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente vai falar bastante hoje de segurança pública, falar sobre a PRF, sobre as suas experiências. Legal, um prazer, eu agradeço o convite. Saúdo todos os internautas que estão nos assistindo aí, o pessoal que é fã da polícia, os que já são polícia, os que querem ser polícia, os que têm parente na polícia, os que gostam de um polícia, os que estão afim de um polícia. Então eu saúdo a todos eles que estão nos assistindo aí. Pessoal, antes da gente começar, só alguns recados. Eu peço que você que está assistindo já se inscreva no canal Márcio Martino 90, clica aí para se inscrever e dá aquele joinha para a gente disseminar mais o conteúdo, que isso ajuda no engajamento. E olha aqui, ó, nós estamos hoje com canecas novas, canecas exclusivas do Poliscast aqui, que a gente está tomando uma água aqui, não é cerveja não, viu, Catarussi? Hoje, mas essa caneca nova feita pela Pastor Uniformes. Estamos na cor hoje branca, numa outra na cor preta. E nós já vamos entregar de cara aqui um presente exclusivo da Pastor Uniformes para o nosso inspetor da PRF. Uma caneca exclusiva da PRF, Catarussi. Personalizada, agradeço de coração. Deu a caneca vazia, ó. Ixi. Não tinha nenhum chá aqui, mas está valendo. Agradeço de coração o pessoal da Pastor Uniforme, o pessoal da Poliscast. Obrigado de coração pelo carinho. Valeu. Valeu. Bom, o Catarussi, para quem não entende muito ainda, né, desse assunto, são poucas pessoas, a maioria conhece, mas algumas ainda não, né, são leigas. Qual é a principal função da PRF? No artigo 144 da Constituição, o que a PRF mais faz? Vamos lá. A missão principal da Polícia Rodoviária Federal, prevista na Constituição, é o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, dentro do nosso escritório de trabalho, são as BRs, as rodovias federais e áreas de interesse da União. Então, por exemplo, dentro do portfólio de atividades da PRF estão, além do combate ao crime transfronteiriço, que utiliza as rodovias federais como principal escoadouro, a prevenção de acidentes, o estudo e o levantamento de locais de acidentes, a fiscalização de trânsito, credenciamento e fiscalização de serviços de escolta, a educação para o trânsito, ações de direitos humanos. Então tem um leque bem amplo da PRF. Hoje nós trabalhamos em várias regiões do Brasil em ações de parceria com outras instituições. Então nós acompanhamos o IBAMA em fiscalizações de combate ao desmatamento, nós trabalhamos com o Ministério Público do Trabalho em ações de erradicação do trabalho escravo, enfim, aonde for necessário, onde for interesse da segurança da União, a PRF está ali presente. Você falou de algumas experiências antes de começar aqui para a gente, conta um pouco para nós. Você está há 15 anos na Polícia Rodoviária Federal. Sim. Você trabalhou 10 anos na PM, sendo 5 na Corregedoria da Polícia Militar. Você também é comunicador, né? Sim. Todo o estado, né? Eu faço muita coisa legal, Martino. Contar um pouco da minha vida, vai. Eu tenho 46. É que quando vira o ano eu já vira a idade. Eu faço aniversário em julho, mas para facilitar eu já viro o velocímetro já. Então eu considero que eu tenho 47 anos de idade, nasci na cidade de Araçatuba. Entrei na Polícia Militar em 99, por Araçatuba, fiz a escola de soldado lá e logo em seguida eu pedi transferência para São Paulo. Trabalhei um tempo no panelão da PM, na seção de processamento de vencimentos, trabalhava no olerite da PM. Depois eu fui para a Corregedoria. Os últimos 5 anos da minha vida na PM foram na área de investigação da Corregedoria, na investigação disciplinar da Corregedoria. Em 2009, eu prestei o concurso para a PRF, num concurso exclusivo para os estados do Mato Grosso e Pará. Então, eu fui lotado na delegacia de Sorriso, no estado do Mato Grosso, a 400 km de Cuiabá. Fiquei 1 ano lá e eu vim para a sede em Cuiabá. Trabalhei em Cuiabá. Nesse tempo, eu comecei a viajar pela PRF e comecei a conhecer o Brasil. Em 2014, eu vim para São José do Rio Preto para assumir a função de chefe operacional, chefe do núcleo de policiamento e fiscalização. Fiquei 2 anos e meio na função de chefe operacional. E aí eu comecei a me aprofundar na área de educação para o trânsito, que eu já trabalhava com isso lá em Cuiabá, e na área de comunicação social, também nas ações de direitos humanos. Então hoje
Eu sou representante da PRF aqui na região da Comissão de Direitos Humanos. Eu sou a comunicação social da delegacia e também eu apoio a equipe de comunicação social na Superintendência em São Paulo. Então, o porta-voz da PRF hoje em São Paulo sou eu. Também eu trabalho com ações de educação para o trânsito, eu dou palestra nas escolas, em empresas, em condomínio, onde chamar a gente vai. E estamos aí levando a vida de polícia, esperando a aposentadoria que vem daqui uns 8 anos, se Deus quiser. Tem aposentadoria especial, a PRF? Tem, a gente lutamos muito politicamente para conseguir a integralidade e a paridade, né? Ou seja, a gente aposenta com os vencimentos integrais. Na minha turma, quem entrou em 2013 em diante já vai entrar no teto do serviço público já. Não vai pegar a aposentadoria integral. E brigamos para ter a paridade, ou seja, todo aumento que vier para o pessoal da ativa também contempla os inativos. Bacana. Você falou que trabalhou em todas as capitais do Brasil já, né? Com exceção de Manaus, Macapá e Boa Vista. As outras eu conheço todas as capitais em operações. E aí, então, sempre você sai de Rio Preto, o seu trabalho fixo, sua lotação é aqui, mas você sempre sai para operações, seria isso? Sim, é voluntário, né? A pessoa que está assistindo pode pensar, é obrigado, e se eu não quiser? Você não vai. É voluntário. Então, como nós temos 69 mil quilômetros de rodovias federais, mais de 200 delegacias, a polícia ela trabalha como um todo, mapeando as necessidades pontuais onde exige uma concentração de efetivo. Então, com isso, o policial ele é convidado a viajar, se deslocar e servir em determinado local. Igual, por exemplo, tivemos uma operação grande no Rio de Janeiro para saturar a 040, Operação Palladium, e a operação de 30 dias, né? E o pessoal daqui de Rio Preto foram muitos policiais para lá, para Palladium. Nós tivemos operação lá no Pará de erradicação do trabalho de desmatamento. E foi uma equipe daqui também, foi para lá, e é voluntário. Em 2013 eu fiz o curso de operações de choque da PRF no Rio de Janeiro. Fiquei 30 dias lá, um curso muito bom, muito difícil, mas um curso muito bom. E graças a essa capacitação eu fui convocado em várias regiões. Aí eu conheci o Nortão do Brasil. Atuei em interdições de greve de caminhoneiros, interdição de índio, de sem terra, tudo aquilo que interfere na fluidez do trânsito, eu fui convocado. Na grande greve dos caminhoneiros teve em 2014, lá em Santa Catarina, teve um confronto grande da PRF com os caminhoneiros lá em Chapecó, eu estive lá, atuei lá, agora já estou mais focado na comunicação social. Mas pelo choque eu viajei muito. Na Copa das Confederações, em 2013, eu fiquei 60 dias em Fortaleza. Na Jornada Mundial da Juventude, que teve também em 2013, eu fiquei 40 dias no Rio de Janeiro. Participei da Copa do Mundo no Rio de Janeiro. Fui convocado também para as Olimpíadas em 2016, também no Rio de Janeiro. E tudo isso com indenização, recebendo diária, né? Como se fosse um adicional, né? Pela viagem. Sim. Recebe a diária. Certo. Uma pessoa que quer entrar na PRF hoje, é um concurso bem concorrido, né? Porque é um dos mais... Na área federal, hoje é um dos mais concorridos. É um cargo, sim, bastante almejado, né? Ele está bem equiparado à Polícia Federal, você acha que é mais? Olha, os concurseiros fizeram um estudo e disseram que a PRF está mais concorrido. Está mais concorrido que a Polícia Federal. E aí a pessoa presta o concurso, tem várias fases, tem o físico, psicológico... É um concurso que tem as mesmas etapas de um concurso da área policial. A prova objetiva, que é aquela de múltiplas escolhas, vem a redação junto com a prova objetiva, logo em seguida tem a prova física, o exame médico, a psicotécnico e, por último, a investigação social. E, no caso da PRF, a segunda etapa do concurso é o curso de formação profissional, que hoje é feito lá em Florianópolis, na academia, na Universidade Corporativa da PRF, lá em Floripa. Sendo aprovado no curso de formação, o indivíduo ele toma posse e, se for um concurso nacional, porque a PRF geralmente ela intercala, um concurso regional com um concurso nacional. Concurso nacional você vai concorrer para vagas no Brasil inteiro. Dependendo da sua pontuação, você consegue ficar menos longe da sua casa. Um concurso regional, você presta já a prova para aquele estado de origem. Então, você pode fazer inscrição para São Paulo, e aí você vai concorrer com as vagas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, por aí vai. E essa academia de formação, ela é até nova, né? Assim,
Foi criada há não tantos anos, mas... Vamos lá, tá com 7, 8 anos, eu não posso precisar direito, mas mais ou menos nessa fase que tem a universidade corporativa. E aí é um treinamento bem específico, assim, bem... É bem técnico, né? É bem técnico. Já faz muito tempo que a PRF abandonou o ralo, né? Abandonou aqueles treinamentos que mais incisivos que costumam ter nas academias policiais, já abandonou, então já é muito técnico. A PRF é uma instituição que preza muito pelo respeito aos direitos humanos, então a capacitação que é fornecida lá na Universidade Corporativa ela é muito técnica, para trazer o indivíduo o mais próximo possível da realidade que ele vai enfrentar na rodovia. E no caso desse curso de choque que você fez, também é técnico ou ele é tem mais o ralo? É muito técnico. É assim, ele leva a gente à exaustão física, as sucessivas, nós somos submetidos sucessivamente à exposição ao agente químico, ao gás lacrimogênio, justamente para capacitar o operador de força de choque para resistir a todo tipo de fustigação que tiver. Então, é um curso muito bom. E hoje a PRF, ela prima muito pelo treinamento, né? Pelo que você está falando. Sim. O curso de operações de choque da PRF, todos os nossos cursos operacionais, os principais que nós temos é o COCD, curso de operações de controle de distúrbios, o curso de motociclista, policial e batedor, o nosso curso de sinotecnia, que são os cursos operacionais, eles são uma compilação do que a PRF pegou do que mais tem dado certo nos cursos das instituições pelo mundo inteiro. E ela compilou, adaptou a nossa realidade da rodovia e construiu essa capacitação operacional. É muito bom. Você acha que... Porque assim, tá vindo uma onda, assim, eu vejo na Polícia Militar, mas também na Guarda Municipal, vou falar pela Guarda, que eu tenho mais propriedade, de estar um pouco, assim, indo para esse caminho de patamo, não sei se você conhece esse tipo de curso, que tem um ralo, que tem uma coisa meio de exército, mais militarizado. Martino, assim. Vai acabar isso aí, velho. Então, ia te falar, o que você acha dessa assim, opinião linha? minha, isso não é opinião da Polícia Rodoviária Federal, isso vai acabar. A tendência é assim, porque hoje o cidadão brasileiro, que é o destinatário dessa prestação de serviço de segurança pública, ele já não admite mais alguns comportamentos mais agressivos da instituição policial. Nós temos hoje, as informações elas são compartilhadas em tempo real e numa rapidez muito grande. Então o cidadão ele consome muita informação em pouco tempo e com isso ele vai formando o teu juízo de valor. Então o cidadão já não admite mais ser tratado de uma forma truculenta e agressiva. Dessa forma, o policial na sua capacitação ele não pode ser tratado também dessa forma truculenta e agressiva. Porque o policial ele tem que ser um articulador de saber contornar situações controversas, justamente para ele não perder a cabeça. Então ele não pode ser tratado como um cão de guerra para ele não transferir esse tipo de tratamento para o cidadão lá. Senão, o policial ele vai responder processo, vai manchar a imagem da instituição. Então, assim, eu acredito que... Eu não digo ficar, assim, amamãezando os cursos, fazer um curso felpudo, mas o policial ele tem que ser explorado na sua capacidade de articulação e inteligência. Se você vê, por exemplo, uma abordagem do BTA, da Rota, do Batalhão Tobias de Aguiar, os caras eles têm uma abordagem com um nível de segurança alto, mas com uma cordialidade fantástica. Tem até um capitão amigo meu da Rota que ele fala, se você não prender o cara tem que se tornar seu amigo. Então é assim. Então eles fazem um treinamento enérgico, se precisar atirar, reagir, eles vão atirar de uma forma bem incisiva, bem cirúrgica, mas o tratamento deles é assim. Então esses cursos, patamo, curso de força tática, a tendência é ele se especializar para capacitar policial a ter essa articulação de saber. Se precisar pular o muro, vamos pular o muro. Só que existe uma barreira, um limite entre você tornar um policial um respeitador de direitos humanos e criar um policial frouxo, né? Não, eu vou querer respeitar demais os direitos humanos e eu não vou ter a malícia de enxergar a maldade no coração do cidadão. Sim. A PRF ela tem se aperfeiçoado muito nisso, nessas técnicas, porque a gente tem, como o nosso curso de formação ele é muito curto, são apenas 3 meses, a PRF ela realiza operações temáticas de 10 dias para aperfeiçoar a capacitação em determinada linha de fiscalização.
Então, isso é muito importante, porque aí o policial ele vai ver a realidade daquela situação trabalhando em situações reais. Então, por exemplo, estou conversando com você, eu estou vendo a tua expressão, a tua expressão de excesso de conforto, a situação está confortável, algo não está confortável, a sua troca de olhar, a forma, a sua entonação, as respostas que você me dá, o seu gestual. Então, o policial ele tem que estar atento a isso aí, nessa expertise. Então, ele tem que ser mais efetivo na atuação dele. Sim. E assim, ralo... Tem que ter um limite de treinamento da resistência física do aluno. Mas isso não pode ser o foco, a meu ver, opinião minha, essa é a opinião de Flávio, não é a opinião da instituição. Mas isso não pode ser o foco da capacitação. Você convoca o indivíduo para ficar 3 meses ralando, arrancando o couro dele, você solta ele na rua, na viatura, ele vai morder o primeiro usuário que ele vai abordar. Sim, interessante o que você está falando, porque assim, nas guardas tá um pouco essa... Não tô criticando, não tô falando bem, não tô falando mal, né? Cada um que sabe. Mas é interessante você falar, né? Essa questão da técnica, de um treinamento mais técnico, porque às vezes eu vejo algo meio parecido com o exército, até questão de sobrevivência, de fome, restrição alimentar, do ralo, daquela questão também de... Então, mas fala pra mim, Fio. Pra que isso aí? Então. Não. E acaba você perdendo tempo, Veja bem, eu tenho muita amizade com o Márcio Pontes, ele é o secretário de Segurança Pública de Guarulhos. É um PRF, inclusive, e eu participo de várias ações de direitos humanos, de educação para o trânsito lá em Guarulhos. Eu tenho muito contato com o pessoal da Guarda de Guarulhos. E você percebe o alto nível de capacitação. A Guarda de Guarulhos, de São Paulo, hoje é um modelo de policiamento urbano. E você percebe que hoje, cada vez mais, o guarda municipal específico, ele precisa mais ser um assistente social do que efetivamente um combatente do crime. Porque a grande maioria das ocorrências que o guarda se depara exige dele esse tirocínio, esse discernimento de não deixar uma situação que às vezes já está fora do controle, de não ser ele o estopim que vai... o isqueiro no galão de gasolina que vai fazer tudo explodir. Uhum. Então, os antigão, quando eu entrei na PM, sempre falava, você tem que chegar como um ratinho e se precisar crescer e sair como um leão, e esses cursos assim, o cara chega como um leão. Uhum. E aí depois você precisa sair com um ratinho, e aí como é que fica? Eu tenho minha família, eu tenho minha matrícula, eu tenho meu CPF, eu tenho minha conta bancária, e tudo o que eu fizer, eu vou responder por isso. Sim. Responder disciplinarmente e responder criminalmente. E civilmente também vai ter que indenizar o paisano. Sim. Que ficou uma mania dessas operações especiais, o pessoal que é de Romu, ou do tático, ou do BAEP, essa coisa. Mas eu concordo com você, eu acho que até a questão do ralo, às vezes, tira a concentração do cara no curso, o que ele poderia aproveitar mais de tempo, né, para aprender talvez técnicas, e de estar concentrado no curso, ele tá com fome, tá com frio, sei lá, tá com um monte de problema no corpo, né, fisiológico que... Então, no curso de choque, a gente passou fome, a gente passou frio também, mas assim... o foco é diferente. Um extremo diferente. O operador de choque, muitas vezes, igual, por exemplo, na Copa do Mundo, houve uma interdição em Nova Iguaçu. Eu não lembro o nome da BR lá, que acessa a Dutra, uma rodovia de ligação, e aí a população fechou. No meio de uma comunidade, fecharam a rodovia e interditaram, né? E aí o choque da PRF, nós fomos acionados para ir lá. A gente mobilizou às 6 horas da manhã, 11 horas da manhã a gente montou a linha de escudeiros e começamos a empurrar o pessoal a gente tirava, o pessoal saía, contornava a comunidade, recuava e juntava lixo e botava fogo de novo. Então nós ficamos combatendo até 7h30 da noite. Então nós ficamos mais de 12 horas de pé, de prontidão, sem almoçar. Quem tomou café da manhã tomou. Sem almoçar, sem tomar água. Então esse treinamento nesse ponto de resistência física é importante, mas o foco é aquele. Uhum. Ali, uma operação de choque, você vai para ter o confronto. Você não vai para dialogar. Uhum. Para isso tem os negociadores, tem também uma disciplina de negociação dentro do curso.
Mas o foco do operador ali é a resistência. Agora, para o patrulhamento, tanto patrulhamento rodoviário quanto patrulhamento urbano, é importante que o policial tenha essa expertise de enxergar uma situação que pode lhe causar risco, zelar pela sua segurança sem perder a cordialidade, mesmo com um malfeitor. Quais as ocorrências da PRF que são mais comuns? Assim? Bom, vamos lá. No combate ao crime, o que a gente mais pega? Tráfico de drogas, tráfico de arma e o contrabando. Contrabando você leva para o cigarro, para o vinho, o tráfico de medicamentos também. Temos os crimes de trânsito, embriaguez ao volante, homicídio. Hoje teve um acidente grave lá em José Bonifácio, que uma criança de 7 anos perdeu a vida, muito triste. Lesão corporal. E da parte... Difícil nós temos confronto, eu não tenho registro. Tirando o pessoal que trabalha em área de conflito, como no Rio de Janeiro, o pessoal da Pavuna lá tem confronto todo dia, lá no Rio de Janeiro. Mas a grande maioria das rodovias federais, nós não temos confronto. Agora sim, enquanto um policial militar ele morre em confronto, um policial rodoviário ele corre 5 vezes mais risco de morrer num acidente de trânsito. Então, da minha turma da polícia militar, só morreram 2 de problemas de saúde. Mas ninguém morreu em confronto. Na PRF, na minha turma da PRF, já morreu gente de acidente de trânsito, em confronto. Entende? Então, a gente vacilou na rodovia, o trânsito te leva. Então, o maior risco de ocorrência que nós temos é relativo a questões de trânsito. E aí, assim, desculpa a ignorância, mas é numa sinalização que a pessoa tá a pé ou é mais num acidente de trânsito? Cara, bizonhice do motorista, velho. Bizonhice do motorista. Você sinalizou lá, você pega, por exemplo, um acidente na curva, num declive, à noite e chovendo. Aqui em São José do Rio Preto, na BR-153, nós temos a concessionária Triunfo Transbrasiliana, que tem os recursos que auxiliam na sinalização. Mas tem muitas regiões do Brasil que não tinha, igual lá em Sorriso, onde eu trabalhava, não tinha SAMU, não tinha guincho, não tinha nada, você tinha que se virar. Então era você e teu parceiro. Colisão frontal de 2 bitrem, rodovia 20 km de congestionamento do parado dos dois lados. Então não chegava, ninguém saía. E se você não ficar esperto, não zelar às vezes o envolvido no acidente está ali agonizando. Eu vou zelar pela segurança do trânsito, sinalizar até chegar ao primeiro recurso, senão morre todo mundo. Porque é assim, o segundo acidente no mesmo local é sempre mais grave que o primeiro acidente. Então, se o policial vacilar da sinalização, ele vai morrer junto. Entendi. E a questão, você falou do tráfico de drogas, né? É uma das ocorrências que eu imagino que mais pega, assim. O tráfico de drogas, por exemplo, Rio Preto é uma rota de tráfico, é uma coisa difícil de pegar. É até interessante, é um jogo de gato e rato, cara. Eu fico estudando o comportamento do traficante, do tráfico, e você vê que é uma coisa muito interessante. Porque o tráfico, da mesma forma que nós realizamos seminários, operações temáticas para estudar e entender o comportamento do tráfico, o tráfico também estuda e entende o comportamento da polícia. Então, quando a gente consegue interceptar uma rota e começa a pegar droga, o tráfico já mudou de rota há muito tempo. Então, a gente está pegando rescaldo. E aí, até a gente interceptar outra rota e conseguir pegar, aí eles já mudaram de novo. Então, é sempre assim. A região de São José do Rio Preto, porque hoje já não é mais a BR-153, nós estudamos todas as rotas alternativas, envolvendo rodovias estaduais, vicinais, avenidas, vias de acesso pelos municípios da região. A região de São José do Rio Preto é um grande escoadouro de droga, principalmente do crime que vem do Paraguai. E o que vem do Paraguai? Maconha, êxtase, drogas sintéticas, o haxixe, que é um derivado da maconha, o êxtase, que é uma anfetamina, que é uma droga sintética, medicamentos usados, anabolizantes, também que vem do Paraguai, passa por aqui com destinação a Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Ribeirão Preto. Então, esses grandes mercados consumidores, até o próprio São José do Rio Preto também, um grande mercado consumidor desse tipo de ilícito. Então, a região de Rio Preto, assim, ela é muito explorada pelo tráfico, porque eles vão ter que passar por aqui. O grande desafio é você identificar onde é que ele vai passar. E você falou da questão de outros locais, então a PRF também atua fora da rodovia. Sim.
Ela pode fazer alguma operação? Isso. É uma questão assim, bem polêmica, né? Eu gosto de questão polêmica. Porque, veja bem, a Constituição fala que qualquer do povo pode e os agentes de segurança devem prender em flagrante quem estiver cometendo algum tipo de crime. Então, o crime, ele não... na fiscalização de trânsito, nós devemos estar restritos à área federal, a BR. No atendimento de acidentes também, o nosso foco é a BR. Mas o combate ao crime, ele se estende por toda a região. Se nós estivermos acompanhando um traficante num veículo, num caminhão, uma van, alguma coisa assim, e não foi possível abordar ele na BR, e a gente precisa abordar numa vicinal, a gente vai abordar na vicinal, como grande parte. E às vezes o cara ele foge da fiscalização. E a gente aborda o batedor, e através do batedor a gente consegue chegar na carga. E muitas vezes não conseguimos pegar na rodovia. Da mesma forma que a Polícia Militar não consegue pegar na rodovia estadual e vem dar flagrante na BR, cada um está na sua luta. Sim. É óbvio que, em respeito às instituições, a gente comunica para apresentar a ocorrência juntos. Isso é muito comum, existe esse respeito entre as instituições. Da mesma forma que a gente faz muitas operações com o uso do canil da GCM e a gente apresenta junto a ocorrência, lá na nossa base. Várias vezes o GCM Leal, gente finíssima, ele já foi dar apoio para a gente lá na BR. E como você avalia esse apoio da GCM para a PRF? Como é que está sendo essas operações? É muito, muito, muito produtivo para todas as instituições. O apoio da PM, o apoio da Guarda Civil Municipal é muito produtivo, porque quem tem a ganhar é o cidadão. O cidadão, assim, ele não está preocupado qual é a cor do uniforme que vai proteger ele. Ele quer que alguém proteja, que compareça numa viatura e proteja. Então, nós temos que perder esse ciúme da minha área. Da rodovia federal só a PRF atua. Por favor, vou estrear a caneca aqui. Na rodovia federal só a PRF atua, nas rodovias estaduais, nas ruas. Então, existe sim esse apoio, porque o indivíduo que está ali fazendo uma abordagem, independente da cor do uniforme dele, é um irmão de serviço e a gente vai dar apoio. Vamos encostar para dar apoio. E precisa, esse sistema... O Moro, quando era ministro da Justiça, ele teve uma iniciativa de valorizar o sistema de segurança pública, que acabou não indo para frente, mas já foi uma ideia. E se alguém tem uma ideia, é legal, porque essa ideia ela fica. Passa o ministro, mas a ideia fica. E essa ideia de fortalecer o sistema de segurança pública, isso é muito válido. Compartilhamento, hoje já existe um grande compartilhamento de informações em tempo real entre Guarda Civil, entre PM, entre PRF, entre Polícia Federal, mas ainda não é ideal. Mas isso está caminhando para a gente chegar num patamar ideal de união de propostas. Você falou até de competência, né? Não sei se... Porque a PRF cuida da rodovia, então, teoricamente, não sei se estou falando besteira, teria que começar a ocorrência na rodovia para ela poder ir para outro lugar. A guarda também tem esse questionamento. Olha, a guarda tem que ser no patrimônio público, né? Na verdade, nos bens, serviços e instalações. Senão, não pode. O STJ teve várias decisões, às vezes anulando alguma coisa por questão de procedimento. Até na PM, se o cara correr, não é sinal de que era fundada suspeita. Então teve um monte dessas polêmicas aí, já que você falou que gosta de polêmica. Sim. Não tem um pouco um protocolo muito rígido nessa questão das polícias? Você só pode isso, você só pode aquilo, e sendo que o bandido tá ali, pode tudo, né? Assim. Veja bem, Martino, nós temos hoje uma grande dificuldade em entender como o juiz vai entender a ocorrência. Já teve situações de juiz que descaracterizou o crime porque o indivíduo foi preso pela PRF e não era em rodovia federal, ignorando até o que diz a própria Constituição. Então é uma grande luta. Não existe uma receita de bolo que eu vou te falar, olha, para eu prender um indivíduo numa rodovia vicinal, o acompanhamento deve ter começado na rodovia federal. A gente faz deslocamentos, e assim, eu vou para São Paulo todo mês, eu fico uma semana em São Paulo e 3 semanas aqui. E no deslocamento, quando eu estou em deslocamento pela rodovia Washington Luiz, eu venho consultando placa no aplicativo. Se alguma placa for esquisita, eu vou abordar.
Da mesma forma que uma viatura da GCM, se está deslocando pela BR e viu 2 motoqueiros em situação suspeita, vai abordar. Então, assim, surgiu a fundada suspeita, a gente vai abordar. E aí depois, abordou, constatou o crime, prendeu, aí vem o respeito à instituição que tem a competência sobre aquela região. Você avisa a Polícia Militar, a GCM avisa a PRF e tal, ó, nós estamos com uma ocorrência assim, vai vir uma viatura, vai apresentar junto, alguma coisa assim. Então, é importante que tenha esse respeito. Mas falar, a ocorrência tem que começar em tal área, é complicado, porque você está na viatura, você está de serviço, você está com a antena ligada. Exato. Você tá com... Entendeu? Perfeito. A questão das fronteiras, né? A PRF é talvez a polícia que mais atua nas fronteiras. Sim. E você vê como uma questão, assim, o crime no Brasil, assim, a questão da fronteira é um ponto, assim, de extrema importância, né? Assim, se a fronteira o Brasil não for... tem 7 mil quilômetros de fronteira seca, né? Então, se eu não estiver enganado, se eu falei besteira, se não me engano, é essa a extensão de fronteira seca. Então, assim, eu trabalhei já em operações em Pontes e Lacerda, em Cáceres, a capilaridade é muito grande. Por mais que a gente trabalhe, por mais que existem os grupos especiais de fronteira, a gente hoje, nós não conseguimos fechar totalmente a fronteira. Para quem trabalha, fui na operação em Foz do Iguaçu, as estradas de terra que saem do Paraguai a gente chama de cabriteira, né? Uhum. A quantidade de cabriteira é imensa. O helicóptero está ajudando, monitorando qualquer veículo suspeito que vem, e aí é uma briga de gato e rato. E aí, além disso, tem o transporte rodoviário de cargas também, que ainda é um grande escoadouro de drogas, escondido dentro de um transporte internacional. Então, esse é um grande problema. A fronteira ainda é um grande desafio do Brasil. A PRF trabalha com a sua expertise, aplicando aquilo que ela sabe fazer de melhor na fiscalização, no acompanhamento de fronteiras, mas o leque ainda, a capilaridade é imensa. Então, a gente ainda não consegue fechar totalmente a nossa fronteira. E não depende só da PRF. Sim. É um trabalho multidisciplinar, multi-instituições. É a mesma coisa, por exemplo, não mudando o foco, mas já mudando, nós estamos hoje, agora... Estamos terminando janeiro de 2024. Você que está assistindo a gente, não sei lá quando é que você vai ver, daqui a quantos anos, não sei daqui a quantos anos você vai assistir a gente, mas agora em janeiro de 2024, a PRF está com um grande problema na região de Serra da rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo até o Paraná. Então, nós temos um trecho lá muito sinuoso, um trecho de rodovia muito perigoso, não tem sinal de celular. O motorista que não sabe dirigir em serra, ele vai tombar o caminhão e tem um monte de quadrilhas que se infiltram nas comunidades para poder saquear o caminhão. Então, hoje é um grande problema e a imprensa está caindo em cima da PRF, cobrando uma providência e não depende da gente. Não depende. A apuração, a gente conduz o saqueador de carga por furto, mas ele vai sair. Então, a apuração dos crimes... uma infraestrutura, uma assistência social naquelas comunidades, não depende só da PRF. Da mesma forma que a fiscalização de fronteira também não depende só da gente. Você não acha que tem uma mania de também culpar a polícia por tudo, né? Ah, tá um monte de morador de rua, aí parece que é a polícia que não faz nada. Aí tudo é a polícia, né? É porque a polícia é o primeiro braço do Estado que chega no cidadão. Então, é a primeira face da administração que entra em contato com o cidadão. Os prefeitos, que eles estão entendendo que o trabalho da Guarda Municipal reflete a qualidade ou a falta de qualidade da sua gestão e investem em capacitação e estrutura da Guarda, os que já estão entendendo isso aí, eles têm muito a ganhar. No reflexo da administração. Então, o guarda que chega numa ocorrência e leva respostas para o cidadão e leva soluções para o cidadão, ela tem muito a crescer. Então, sendo a instituição que primeiro chega ali, muitas pessoas viajam o Brasil inteiro. O único contato do governo federal que tem é com a PRF. Então, tem pessoas que moram em comunidades, o único contato que tem com a prefeitura é a guarda municipal que passa na frente da casa dele. O cidadão que mora em periferia vê a polícia militar ali como sendo a única instituição. Agora pensa comigo, sendo a única representação da administração pública que vem na frente da casa do cidadão, como é que você vai tratar esse cidadão?
vai tratar ele como se fosse um bandido, vai precisar fazer uma intervenção, fazer uma abordagem, alguma coisa, tratando o indivíduo com truculência. É por isso que na formação e na capacitação, o servidor precisa ser tratado com respeito. A minha mãe sempre fala que se você grita com a criança ela entende que o certo é resolver as coisas gritando. Então, se o servidor, se o policial, ele é tratado com truculência, como se fosse um cão de guerra na capacitação, na formação, como é que ele vai fazer um atendimento para o cidadão? A grande maioria das nossas ocorrências são ocorrências de assistência social. Não são ocorrências criminais. Você não pode deixar baixar a guarda numa ocorrência criminal. Mas são ocorrências de assistência social. Briga de marido e mulher, indivíduo que invadiu a escola. Você vai lá, o indivíduo invadiu a escola, está furtando o computador. Vai ver, o cara é dependente químico. E aí, depende de você a solução do cara, o tratamento do cara. Aí ele prova para o juiz que ele é um doente. E aí? Sim. Tem até um termo a gente fez um curso agora faz pouco tempo do papel das polícias no Brasil. Não sei se teve para a PRF também, que teve até uma bolsa de estudos e tal. E aí lá fala bastante de alguns teóricos. E aí eles falam não lembro qual que é o termo que é usado, mas do policial que é antigo vigilante, herói de guerra, e o policial de hoje, que seria um policial que precisa atender da questão social, de tratamento, do bom tratamento, dessa inteligência, né, de saber lidar com a população. Até porque com a população próxima, né, a gente consegue mais resultados, né? Exatamente. Uma polícia comunitária, né? Sim, exatamente. O cidadão tem que ser seu parceiro. O cidadão de bem tem que ser o seu aliado, para te ajudar no momento de você se envolver lá, tem que rolar com o bandido na rua lá. O cidadão, ele tem que ter uma empatia pelo policial e ajudar o policial. É claro que diante da sociedade brasileira a gente conseguir esse perfil que tem nos Estados Unidos da população ajudando a polícia, tá longe ainda. Então, dependendo da comunidade que você vai, é mais fácil a população inteira cair em cima da polícia. Mas você tem que ter um respaldo. Mas talvez uma ajuda com uma informação, né? Às vezes não é com corpo a corpo, mas uma informação, uma confiança. Exatamente. Eu, de tempos pra cá, não sei se você tem essa percepção. Não sei porque que a guarda também vem crescendo muito rápido e o trabalho próprio do canil, da guarda, de ir nas escolas, visitar as crianças, ter todo esse trabalho social. A gente sai na rua e o pessoal cumprimenta, manda tchau, as crianças... gosta de vir tirar foto. Então é uma coisa que parece que não tinha tanto antigamente. Eu não sei se é uma específica da guarda ou se é a população que tá... Então, Martino, tem uma coisa que muito me incomoda, é quando a mãe fala pra criança, olha a polícia lá, bota o cinto, senão o policial vai te prender, vai prender o papai. Então isso assim mostra o quanto a população ela ainda não tem essa consciência da construção de um respeito da criança para as instituições legalmente constituídas. E aí vai o nosso trabalho. Na PRF nós fazemos um trabalho de ação de educação para o trânsito com as crianças. Quando eu faço uma abordagem que a gente vê que tem uma criança, a gente vai lá, conversa, tá tudo bem e tal. A gente procura mostrar um braço amigo de confiança para aquela criança, para ela crescer respeitando e admirando a instituição policial. Agora o policial, ele aborda a família, grita com o pai, às vezes até agride o pai, grita com a criança, manda o moleque calar a boca. Então, olha o trauma que você está construindo na imagem dessa criança quando ela crescer. Vai crescer um inimigo da polícia. Então, isso é muito complicado. Quando você tem... O trabalho da ProErd, eu conheço adultos que fizeram o ProErd quando estava na quarta série, e até hoje eles falam o quanto o ProErd da Polícia Militar foi importante. Esse trabalho do Dog Show da Guarda Municipal também é muito importante, que eu vejo muitas crianças em abordagem comentam que a guarda foi com o cachorro lá. Então, precisamos investir nessas iniciativas. Porque, assim, o cidadão que já é adulto, que já tem o seu comportamento condicionado, que já tem a sua visão sobre a polícia... Por mais que você faça, você pode abordar o cara e dar um buquê de rosas, dar uma cesta de café da manhã, ele vai falar mal da polícia. Vai continuar, porque ele criou com essa imagem. Agora você começa a construir uma imagem social com a criança para ela respeitar as instituições, respeitar a polícia, para ela saber que o guarda, que o PRF, que o policial militar são amigos e são aqueles que vão defender ele quando ele precisar. Então esse é um trabalho que tem que ser incentivado. Sim, muito bom. Na questão do trânsito, né?
Como que você avalia o trânsito hoje, assim, aí, porque a PRF tem um papel importantíssimo na questão do trânsito, tanto na orientação quanto na fiscalização do trânsito, né? E aí até já linkando com esse assunto que a gente está falando para uma segunda resposta, é um pouco complicado, né? Eu percebo pela guarda que quando você tem esse papel de amigo da sociedade, mas o trânsito incomoda muito a população, né? Tipo, nossa, levei uma multa, já pega uma raiva do policial, que não entende às vezes que aquilo é necessário para a própria segurança dele, né? Sim, o cidadão, ninguém gosta de ser fiscalizado. Quando a gente estudava, ninguém gostava do inspetor de alunos, porque ele fiscalizava. Aquela professora mais brava, ninguém gostava dela. Então o cidadão, assim, ele não gosta quando o pai ele é muito rígido, muito disciplinador, a criança já não gosta muito. Mas o cidadão precisa ter limites, entender que ele tem que ter limites. Nós trabalhamos com um fenômeno que se chama percepção de fiscalização. Se o indivíduo ele não comete uma infração, coloca a vida em risco por consciência, pelo menos que ele não cometa sabendo que será fiscalizado. Então, em trechos onde a fiscalização ela é muito incisiva, nós temos uma baixa acidentalidade porque o indivíduo ele respeita as regras de trânsito por medo. Uhum. Então, assim, nós ainda temos, se você perceber, nós temos vários grupos de WhatsApp, onde as pessoas compartilham até fotos da presença do bloqueio, da blitz, da fiscalização policial. Ó, guarda municipal está parado na frente do shopping. E ali, poxa, as pessoas não têm ideia. Aí quando furta a moto dele, quando o motoboy, que tem a moto como ferramenta de trabalho, quando furtam a moto dele, ele quer que a polícia vá lá e acha a qualquer custo. Mas existem grupos, hoje não tem limites de pessoas no WhatsApp. Tem grupo que tem mais de 900 pessoas. Você acha que todo mundo ali é cidadão de bem? Tem muito bandido ali, tem muito ladrão de carro, muito ladrão de moto, muito traficante. Aquele mesmo traficante que vai levar droga para o filho da Dona Maria ali, que vai destruir o futuro do filho da Dona Maria vendendo droga para ele também está no grupo lá e está vendo onde não tem fiscalização. Então, quando a pessoa ela compartilha num grupo a presença da polícia, ela está fazendo um desserviço para ela mesma. Então, enquanto nós tivemos essa população que respeita a lei de trânsito por medo e que vê a fiscalização de trânsito como um inimigo dele, a gente vai estar longe de ter um trânsito o mais próximo do ideal. E aí as consequências disso é o alto nível de pessoas, o alto número de pessoas que morrem, que se ferem nos acidentes de trânsito. E o trânsito é um dos fatores que mais matam, né, no país. Às vezes eu pego umas pesquisas e falo, nossa, o trânsito matou mais que o Covid, matou mais do que... A gente, na época do Covid, eu até estava conversando com o pessoal, a grande preocupação era não lotar. Eu até falei, poxa, o pessoal está morrendo de medo de não lotar os leitos de UTI, com Covid, com pessoas do Covid. Só que não existe nenhuma preocupação em não lotar leitos de UTI com acidente de trânsito. Hoje em dia, as maiores causas de incapacitação de jovens de 18 a 25 anos é o trânsito. O indivíduo que se envolve num acidente de trânsito, motocicleta, vai ficar incapacitado, vai ficar encostado. É uma força de trabalho a menos. Vai ficar dependendo de benefício do governo, vai receber uma aposentadoria do INSS. E aí você vai vendo que o trânsito, ele suga muito de recursos públicos. Um acidente com morte, a PRF fez um estudo uma vez, um acidente com morte custa para os cofres públicos em torno de R$400 mil. Então é muito gasto. O trânsito ele é caro, o acidente de trânsito ele é caro. Você vai lá na UTI do HB, a quantidade de pessoas que estão lá vários dias ocupando um leito de UTI, vítimas de acidente de trânsito e muitas vezes causado pela própria imprudência. Então, existe uma grande preocupação em não lotar o leito de UTI por causa da Covid, mas a preocupação em não lotar o leito de UTI por causa de acidente de trânsito. E não existe uma grande preocupação em relação ao rombo na Previdência. Mas qual a parcela de beneficiários da Previdência Pública por conta de acidentes de trânsito? De indenizações por conta de pessoas feridas e pessoas mortas em acidente de trânsito. Então, são todos os questionamentos que devem se fazer antes de você criticar a fiscalização de trânsito. E você já participou de alguma ocorrência que teve um acidente assim, muito grave, assim, eu digo assim, de proporções de bater muitos carros, caminhão, assim, bem aquela coisa apocalíptica quase. Você já participou de algum desse sentido? Aquele inferno
Essa parte da BR aqui da represa é uma beleza. No trecho urbano, cara, no trecho urbano, assim, já teve engavetamento com 7 carros. É todo um transtorno. Então, assim, múltiplos veículos envolvendo acidente de trânsito é uma coisa normal. Agora, assim, o que impacta a gente são os detalhes do acidente de trânsito. Muita gente fala, você é frio em ver gente morta. Porque assim, quando você tá lá no acidente, você vê pessoas esbagaçadas, igual na Dutra. Já participei de várias operações na Dutra. O motoqueiro, quando cai, velho, ele vira tapete de rodovia. Ele vira uma mancha de carne e osso esparramado pela rodovia, porque não tem como parar. Ele caiu, passou primeiro, todo mundo passa em cima do cara. Então você vê lá, já vi gente queimado, decapitado, cortado no meio, explodido, com o olho furado, com a cabeça arrebentada, sem braço, sem perna. Até hoje eu sempre brinco, eu falo que eu nunca perdi nenhuma vítima de acidente de trânsito, né? No máximo já perdi um braço só, que eu não consegui achar. Mas já vi de tudo isso. Agora, uma coisa que sempre marca é a agonia do cidadão. O ser humano em processo de agonia, sentindo a vida esvaindo. E você vê pela dinâmica do acidente, pela cinemática do trauma, que o cara vai morrer, que não tem jeito. Então você vê a vida. Isso ainda abala. Lá no Mato Grosso eu atendi um acidente, foi uma colisão, um engavetamento de 3 caminhões. O caminhão de trás bateu na traseira do meio, e o do meio bateu na traseira do que estava na frente. Só que o caminhão do meio, ele estava carregado com pluma de algodão, que é um produto altamente... que pega fogo muito fácil. E o caminhoneiro, esses caminhão cara chata, quando ele bate na traseira do outro, a ferragem recua e prende as pernas do caminhoneiro. Ele fica ali, enclausurado ali, encarcerado. Não tem como sair. E aí o caminhão de trás bateu na traseira e o fogo veio tomando conta da carreta. Não conseguimos tirar, tive que me afastar do caminhão. Meu parceiro até que me puxou. Afastar o caminhão. E eu vi o fogo vindo, corroendo, o fogo entrando na cabine, e eu vi aquele caminhoneiro gritando, gesticulando, gritando, no meio do monte de labareda de fogo. E eu fiquei olhando assim até a hora que ele debruçou no painel do caminhão. A hora que a gente conseguiu tirar, ele estava desse tamanhozinho assim, ó, totalmente carbonizado. E aqueles gritos daquele homem, eu fiquei semanas ouvindo. Deitava na cama pra dormir, fechava os olhos, escutava o cara. Tive que tomar antidepressivo, um monte de coisa pra poder dormir. Porque, assim, aqueles gritos entram dentro da alma lá. Então, foi um dos acidentes mais impactantes. E acidente com criança também, né? Sempre vê. Em 2015, atendi um acidente com uma menininha de 5 anos e a minha filha tinha 5 anos na época. Então eu vi todo aquele transtorno, a agonia da criança, a família, os gritos da mãe, tudo aquilo me marcou marcou bastante. Então são situações assim que a gente abala. E vocês podem até deparar com alguma coisa assim, né? Um acidente, um caminhão com produto químico, e pode correr um risco também de se contaminar, ou sei lá, já aconteceu, já vi reportagem sobre isso. Explodir, o caminhão explodir leva todo mundo. Tem lá, igual, por exemplo... De vazar um gás e também o pessoal desmaiando, eu lembro. O acidente de Zé Bonifácio era um caminhão de combustível e estava vazio. O caminhão de combustível vazio ele é mais perigoso do que um caminhão carregado. Por quê? Porque os gases que estão dentro do caminhão, eles são muito expansíveis. E aí, se tiver uma ignição ali, ele vai explodir. O caminhão vai virar uma bomba. Vai explodir. Então, nesse próprio acidente, os policiais ficaram ali, você vê as imagens que circularam na imprensa, na rede social, tá ali o carro da família debaixo do caminhão e os policiais ali próximos. Se tivesse uma ignição ali, ia todo mundo explodir, ia virar pedacinho. Então é assim, a atividade policial ela é de risco, a rodovia é de risco. Eu posso estar parado fiscalizando, vem um caminhão desgovernado e levar todo mundo. É aquela coisa, a gente trabalha para minimizar os riscos, com comportamentos de extrema atenção para a gente não ser surpreendido por algum bizonho no trânsito e não vir me atropelar. Mas não dá para zerar os riscos. Quer zerar os riscos, fica trabalhando no escritório. Ainda assim pode pegar uma bactéria do ar-condicionado e morrer de infecção. Da mesma forma a guarda. Quantos casos na literatura policial de guardas que vão intervir em ocorrências familiares, o cara vai lá com uma faca e esquarteja o guarda, dá uma facada nas costas. Sim. Então, a atividade policial, ela ela exige a exposição a um nível de risco. Sim. E aí você falou desses atendimentos, vocês têm que ter um treinamento bom de primeiros socorros também, né? Para fazer
Ou não? Não, Só aciona o bombeiro. Não, a gente não põe a mão. Não. Aqui, a realidade aqui de... É porque assim, eu venho de duas realidades. A realidade de Rio Preto, que tem uma estrutura fantástica de apoio, e a realidade do norte do Mato Grosso, que não tem estrutura nenhuma. Então, uma colisão de 2 caminhões lá em Matupá, na divisa de Mato Grosso para o Pará, em Peixoto e Azevedo, lá não tem o que se fazer. O caminhoneiro está lá, preso nas ferragens, agonizando, como é que eu vou tirar ele? Aí você tem que chamar outros caminhoneiros para barrar um cabo de aço, puxar o cara tá lá machucado. Como é que eu vou levar ele para o hospital? Tem que botar ele no porta-malas da viatura para levar para o hospital, porque lá, na época, não tinha recurso, não tinha ambulância. Então, nós temos a disciplina de primeiros socorros, de atendimento, de APH, atendimento pré-hospitalar, no nosso curso de formação. Mas, e tem situações que não tem o que se fazer. Estamos preparados para isso. Temos esse conhecimento e essa capacitação, mas vai da realidade. Eu vi uma reportagem esse tempo também, só já finalizando esse assunto do trânsito, mas Rio Preto, eu vi uma estatística que ele está entre os piores trânsitos mais fatais do Brasil. Não sei se isso confere ainda, mas eu até fiz uma resposta na Câmara que o pessoal estava criticando a guarda porque fez autuação, não sei o que é fábrica de multa, e eu acho que eu considero, assim, olhando para outras cidades, que até tem pouca fiscalização aqui. Sim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu fui multado pela guarda. Você foi? Fui multado pela guarda. O pessoal fala, a polícia não é... Cara, eu fiquei... Porque eu parei no trânsito, minha mulher ligou para mim, eu tava de moto. Aí eu parei, peguei o celular, olhei, atendi, falei, depois eu te ligo. Botei o celular no bolso, tinha uma viatura da guarda na fila atrás e eu não vi, cara. Mas é assim, o pessoal fala, se é PRF tem que dar exemplo. Cara, se eu pisei na bola e a fiscalização flagrou um erro meu, tem que fazer a notificação. Eu não tô acima de ninguém. Paguei a multa, abracei os 7 pontos na carteira, fiquei aborrecido, não pela guarda, mas por mim. Sim. Como é que eu dei uma brecha dessa, né? Porque a gente faz multa de manusear o celular e eu sei o quanto que o uso do celular no volante coloca em risco a vida de outras pessoas. Então, assim, se me pegou em deslize, tem que multar. Eu tenho que ficar bravo comigo, porque eu que dei essa brecha. Então, a fiscalização ela é essencial. Em relação a Rio Preto, e olha que a engenharia de tráfego de Rio Preto nem é tão ruim. É muito boa. A sinalização de trânsito, a disposição toda a parte de engenharia, enfim, é muito boa. Qualidade das vias. Qualidade das vias, ela é boa. Então você vê uma alta acidentalidade justamente comprovando que a Organização Mundial de Saúde fala que 90% dos acidentes de trânsito são provocados por falha humana, imperícia, imprudência e negligência. Então você vê que ainda o motorista riopretense, ele é extremamente irresponsável. Na BR-153 nós temos um fenômeno ainda mais perigoso, porque nós temos um motorista doméstico que usa a BR como uma avenida para deslocamento e ali ele vai entrar em conflito com o motorista de longo percurso, com o caminhoneiro, com o viajante que acha que o motorista doméstico tem a mesma experiência que ele. E o motorista doméstico acha que ele tem prioridade sobre tudo, né? Então aí a gente entra num cenário extremamente perigoso. E a embriaguez do volante hoje é um fator grave que provoca muito acidente, você considera? O celular ele tem uma acidentalidade maior, mas a embriaguez ao volante... Você sabe qual? A gente sempre fala nos seminários, nos cursos, que o motorista que está caindo de bêbado no alto nível de embriaguez, ele já bate na primeira esquina. Dificilmente ele coloca a vida de alguém em risco, porque a gente já consegue interceptar ele logo. E muitas vezes você vai para uma festa, o cara bebeu, tá caindo, ninguém deixa ele dirigindo. Se você tá num ambiente saudável, de pessoas que se gostam, se preocupam entre si, ninguém vai deixar o cara dirigir. O problema é aquele que tomou 4, 5 latinhas, que teve a percepção de ousadia, de inibição, a percepção de inibição comprometida, o cara sente mais ousado, é esse que mata no trânsito. Porque ele vai cometer imprudências que ele não cometeria se ele estivesse sóbrio. A sobriedade lhe traz o medo, e o medo traz o receio de fazer alguma besteira. Agora, se ele está inibido por conta da bebida alcoólica, ele vai se arriscar mais e vai colocar a vida dele mais em risco. Já ouviu falar, eu dirijo melhor quando eu estou bêbado do que quando eu estou sóbrio. Então, ele vai colocar a vida dele em risco. Então, é esse motorista que vai para balada, que tá são. Eu tô são.
que bebeu, mas ele não tá cambaleante. Ninguém mas vai tá falar. mais corajoso, né? Mas tá mais corajoso. Então ele vai passar no sinal vermelho, ele vai acelerar mais, ele vai querer... Excesso de coragem não significa excesso de habilidade. O cara continua sendo ruim de roda. Mas ele vai se arriscar mais. E é esse que vai matar no trânsito. Você falou do plano de carreira, a gente estava conversando, acho um ponto interessante pra gente explanar, né? Porque a PRF tem um plano de carreira um pouco diferente das outras forças de segurança. Ela é um pouco horizontal. Você vê... Queria que você explicasse, assim, resumidamente, como que é e se isso você acha positivo e por que ela talvez seja melhor do que o... Sim, veja bem, estudiosos de segurança pública dizem que o modelo de carreira da PRF é o que se tem de mais moderno e eficiente no mundo. Porque, veja bem, nós temos o nosso plano de carreiras que implica numa ascensão financeira na carreira, para fim de salário. Mas isso não implica em hierarquia. Então, nós temos hoje 18 degraus que o indivíduo deve cumprir até chegar no topo da carreira. Mas isso não significa que aquele que é, por exemplo, o topo, que é classe especial padrão 3, ele não tem uma ascendência hierárquica em cima daquele que é terceira classe padrão 1, que entrou agora. Então, existe um respeito entre eles, respeito pela idade, pela antiguidade. Mas não significa uma subordinação. De modo que hoje a maioria dos cargos comissionados de chefia são ocupados para quem está no meio da carreira. Entendeu? E isso faz com que a polícia ela aproveite de uma forma muito eficiente o conhecimento, a habilidade, a capacitação que o indivíduo traz da iniciativa privada. Então, o nosso uniforme, o projeto da nossa imagem institucional foi feito por policiais que tinham pouco tempo de carreira. Então, isso é muito produtivo. Isso faz com que a instituição ela aproveite aquela capacitação e ela consiga evoluir muito rápido. O indivíduo ele só pode ser chefe se ele chegar na função de classe especial. Já são 15 anos de carreira. Então, o tempo que ele perdeu de quando ele veio da iniciativa privada é um tempo muito longo. Então, isso é muito produtivo, porque o indivíduo ele passa um tempo na função de gestão e ele sabe que ele vai precisar voltar para a pista. Ele sabe que hoje ele pode ser diretor-geral da instituição quando encerrar a gestão dele... Através do cargo comissionado. Exatamente. Ele vai voltar a atender acidente de viatura. E isso é recebido muito, muito tranquilo por parte do efetivo. O pessoal recebe quem está voltando pro trecho. Se ele fez uma boa gestão, ele volta como alguém que cumpriu um bom trabalho. Se ele não fez uma boa gestão, ele volta colhendo os frutos do mau relacionamento que ele construiu. E o auge da carreira é por tempo, não tem assim, prova, não tem nada. Não, assim. hoje teve um estudo, pessoal, condicionar a ascensão a algumas classes através de capacitação, mas não passou. Então, hoje é normal, através da avaliação de desempenho. Todo ano, o chefe imediato faz a avaliação de desempenho, você cumpriu os requisitos mínimos, você progride. Então, assim, e não tem um número de vagas. Não tem número de vagas. Então, eu concorro comigo mesmo. Eu tenho lá a pontuação por assiduidade, por bom relacionamento, por... tem um monte de fatores lá, que eu não lembro. Então, cumpri o mínimo dos requisitos, eu sou avaliado positivamente e eu vou progredir. No mês em que eu completo o aniversário da minha posse na Polícia, igual eu entrei em julho. Então, todo ano, no mês de julho, eu tenho uma progressão na carreira. Então, a gente são 6 padrões dentro da terceira classe, depois mais 6 padrões dentro da... na verdade, são 3 padrões na terceira classe, 6 padrões na segunda classe, 6 padrões na primeira e mais 3 padrões na classe especial. E aí chega no topo da carreira. Isso é interessante, porque, por exemplo, na GCM a gente tem uma dificuldade muito grande, tanto que eu avalio como no relacionamento dentro da tropa, por causa da carreira, dessa ascensão, e pela falta de vagas mesmo, porque isso a pessoa, para chegar lá, tem esse limite de vagas, ele nunca chega, depende de uma avaliação. Eu acredito que esse método, né, promove assim também uma humildade, uma parceria. Sim. E não promove um conflito, uma disputa, né, de ficar disputando um com o outro. Porque eu vou ser promovido,
a vaga, não sei o quê. Então, um método interessante, bom para nós. Então, mas você tem que ver também qual que é o orçamento destinado para o efetivo, né? Será que a prefeitura ela tem orçamento para custear a promoção de todo mundo? Eu trabalhei na folha de pagamento. Né? Eu trabalhei na folha de pagamento da Polícia Militar e eu vi que o que a PM gasta com os cargos superiores, vamos lá, de primeiro tenente até coronel, é uma parcela muito grande do orçamento, se aproximando ao que se gasta de soldado de segunda classe até aspirante, até segundo tenente. Então, assim, isso, quando você fala para o governador, queremos aumento para a Polícia Militar, o governador ele vê qual o valor do cheque que ele tem que assinar. Não vê que um soldado ganha, vamos lá, 4.500 conto, 3.000, 4.500. Ele vê o quanto que a Polícia Militar custa para ele. Então, para dar um aumento, ele tem que impactar muito, tem que ver muito impacto orçamentário. Da mesma forma, o prefeito tem que ver quanto que a guarda custa para ele. Não é o guarda o guarda em início de carreira está ganhando pouco, mas o global, o valor global, quanto que custa para ele? Sim. É até bom você ter falado, porque às vezes a gente fala, pessoal, é difícil, né? Eu sou presidente da associação lá, né? Então, acha que a gente vai bater na porta do prefeito e pedir aumento e tem. Tudo tem um cálculo de impacto, né? Então a gente fica aí nessa briga, uma briga política, sei lá o que a gente pode nomear. Mas enfim, você já estamos chegando ao fim, né? Você é da comunicação. Qual que são... Se fosse na entrevista do Jô, ia colocar aquele som. Né? Lembra? Mas ainda tem um pouquinho. Faz o aí. Repete, fala de novo. Estamos chegando ao fim. Estamos quase chegando ao fim. Só que foi só uma estratégia minha para te segurar um pouco aqui, que eu sei que você tá... Quais são os maiores desafios na questão da comunicação para você, né? Porque às vezes a instituição comete algum erro ou alguma coisa que repercute mal e você tem que trabalhar essa imagem, né? Sim, são os fenômenos de crise de imagem. Esse é o grande desafio. Na PRF, não é segredo para ninguém, nós passamos recentemente por 2 grandes eventos que trouxeram um impacto muito, muito negativo para a imagem da PRF, que foi o caso do Genivaldo, lá no Sergipe, e o caso da Heloísa, no Rio de Janeiro. Então, isso mostrou para a gente o quanto o quanto a nossa imagem ela é frágil ainda, e quanto nós ainda não estamos totalmente aceitos na opinião pública. Nos meses que se seguiram após o caso do Genivaldo, toda a entrevista, principalmente matérias que a gente postava nas nossas redes sociais, sempre tinha um comentário pejorativo, fazendo uma alusão ao Genivaldo. Assim, a sociedade, cara... Você pisou na bola, você cometeu um erro, a sociedade vai te crucificar. A gente diz que é a morte social, né? Então, para os policiais que se envolveram no Genivaldo, mesmo que ele fosse, vão ser condenados, vão ao tribunal de júri, já foram expulsos, assumiram o risco pelo erro que eles cometeram. É algo que eu jamais faria na condição de policial, violar, mesmo sendo operador de choque, aquilo viola todos os protocolos de uso de agente químico na doutrina de choque. Então, eles assumiram o risco. Fizeram o que fizeram, assumiram o risco e vão arcar com as consequências. Isso mancha a instituição. Então, vamos lá. Eu trabalho, eu sou responsável pela comunicação social também na Delegacia São José do Rio Preto. Digamos que numa abordagem, um policial nosso agride um cidadão, dá um tapa na cara de um cidadão, e isso alguém filma e cai na empresa. Instalou-se ali uma crise de imagem. E esse é um dos grandes desafios. A gente trabalha com sugestão de pauta, fazendo levantamentos de dados estatísticos, oferecendo pautas educativas para a imprensa. Tem muitas matérias nossas que vão ao ar, tanto na grande rede, em rede nacional, quanto local, que são sugestões nossas, que a gente está trabalhando isso aí. Isso aí é tranquilo de se fazer. É o nosso produto do dia a dia. Agora, em relação a essas falhas da polícia, em momento em que o servidor representando a instituição ele falha e causa um dano na imagem e traz uma aversão da opinião pública à imagem, esse é um dos grandes desafios. O caso Genivaldo, o caso Heloísa, trouxe muito aprendizado para a gente, um aprendizado doloroso, à custa do sofrimento das famílias, mas a PRF tem se aperfeiçoado muito em tratar isso aí. Da mesma forma que, através disso, a gente reviu muitos dos nossos protocolos de intervenção em situações como essa, né?
para minimizar os riscos de que isso venha acontecer novamente. Eu não sei até onde vai chegar a amplitude desse podcast, até onde as pessoas vão assistir, mas enquanto servidor da Polícia Rodoviária Federal, eu lamento profundamente tudo isso aí. Eu vejo como se o Genivaldo fosse um irmão meu. Eu vejo a Heloísa como se fosse a minha própria filha. Então eu me solidarizo com essas famílias e eu me comprometo a trabalhar para fazer uma instituição forte, eu como servidor, para que isso não venha a se repetir, não venha a acontecer de novo. Legal, assim, até uma das coisas que eu gosto de tratar no podcast é isso. A gente sempre descobrir, porque assim, eu não acredito que existe um mal... algo maligno, né? Existem situações em que as pessoas erraram e etc. Então, é bom para assim, a informação ela sempre ajuda, eu acho que nesse tirar esse preconceito. E você apontou algo muito importante. Eu vejo como o lado da população vê também que, olha, não é porque um policial cometeu um erro que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal inteira é ruim. Quer dizer, um exemplo de uma pessoa não pode, assim... trazer a imagem toda de uma instituição. Sim. E, ao mesmo tempo, nós, como servidores da segurança pública, também temos que saber, se eu cometer um erro, né, esse erro ele reverbera em toda a imagem da polícia. Sim, você destrói a instituição. Você destrói com uma atitude. Sim. Igual você falou, a Polícia Rodoviária Federal é muito consolidada, a imagem da guarda, pode ser a imagem de qualquer instituição. Perfeita, todo mundo ama. Quando acontecer alguma coisa ruim... Nós temos 2 casos emblemáticos na história aqui do Brasil que mostram como uma atitude isolada compromete uma instituição. A primeira, uma história, né? Uma história. A primeira foi o caso do pastor que chutou a imagem de Nossa Senhora. Tem um livro do bispo de Macedo que ele fala que aquilo teve um impacto, obreiros foram agredidos, igrejas foram depredadas, a Record perdeu milhões em contratos de patrocínio. O outro caso é o vigilante que matou o cachorro aqui do Carrefour. Imagina o impacto orçamentário de patrocínio, quanto isso custou na imagem do Carrefour e quanto isso ainda é relembrado. São instituições privadas. Agora, na Polícia Rodoviária Federal, também o impacto que os casos Genivaldo e Heloísa trouxeram impactou totalmente. Então, isso foi lá no Sergipe, Genivaldo. Eu aqui em São José do Rio Preto sofri os efeitos disso aí. Então, o servidor, antes de fazer uma atitude isolada, ele tem que... Será que ele reflete sobre isso aí? Que ele vai estar, muitas vezes, destruindo o ganha-pão de pessoas que trabalham arduamente para levar a polícia como seu meio de vida. Então isso é complicado. Eu falo nas palestras para o motorista que ele vai numa festa e se dispõe a dirigir depois de ingerir bebida alcoólica. Você pode se transformar se a junção dos fatores estiver perfeita, você vai se envolver num acidente e pode matar uma família inteira, matar uma criança. Você está pronto para carregar nas costas esse peso de ter matado uma família, de ser um assassino? Pessoas de bem também se transformam em assassinos. Você está pronto para assumir isso aí? Então, se você não quer assumir o risco, você não quer abraçar os riscos, então você não conduza aquela conduta. Eu sou espírita e tem um livro de Emmanuel que ele diz assim, em relação aos nossos comportamentos: se vier o despertamento tardio, ou seja, você se conscientizou tardiamente, as consequências dos seus erros já podem ser irreversíveis. Então, eu tenho a minha vida inteira cometendo erros. O dia que eu acordar e ver que os meus erros podem me prejudicar, talvez o que eu já fiz aí para trás você não recupera. É igual o cara que é casado e gosta de ficar com um contatinho no WhatsApp, gosta de ficar curtindo foto de amiga do trabalho, tal, no Instagram. O dia que a esposa descobre, mete o pé no cara e larga dele. E aí, valeu a pena você perder o teu casamento por conta daquilo que você sabe que se a esposa descobrir, vai dar problema? Se compensou aquilo lá, então você abraça as consequências e vive com o peso de ter destruído o teu casamento, destruído a tua família. Da mesma forma, motorista que vai para balada final de semana aqui em Rio Preto, volta para casa dirigindo depois de beber. Pode ser que ele passe a vida inteira sem se envolver em acidente, mas o dia que ele causar um acidente e for preso, machucou, vítima grave ou vítima fatal, é prisão em flagrante, inafiançável. For preso, a vida dele transformar no inferno, e aí, valeu a pena todas as finais de semana de balada? Valeu a pena dirigir falando no celular, manuseando o celular, quando se bate e machuca alguém?
Então, eu não sei quem vai estar assistindo isso agora. Eu não sei qual que é o momento de vida que você está assistindo, mas aproveite esse nosso bate-papo como uma reflexão. Pare enquanto é tempo. Nesse momento, agora, reflita e para. Se algo que você está fazendo está colocando em risco, se o policial, o servidor, alguma coisa, tem mania de sempre abordar alguém, dá um baculejo no moleque lá, tal, dá um tapa na orelha. Para. Enquanto é tempo. A sociedade não admite erros. Talvez a hora que você pare enquanto ainda é reversível as consequências dos teus erros. Porque pode ser que amanhã já não tenha mais como reverter. Muito bom, muito bom esse recado e fica aí para todo mundo, né? Não é, todo mundo está passível a erro e também a refletir sobre isso. Você quer contar mais alguma experiência profissional que você já teve, de alguma abordagem, alguma coisa? Tem dois fatos que eu acho interessante, que eu sempre conto nas palestras lá para fechar de uma forma mais pitoresca. Uhum. Eu estava fiscalizando o trevo do Castor num domingo de manhã, né? 9 horas da manhã não passa ninguém lá, né? A gente tava no nosso cartão programa, nossa programação, fazer 2 horas de fiscalização ali. Não passava ninguém. Castor, onde tem aquela caminhada? Isso, ali no quilômetro 41, ali, o distrito de Castores, antes do pedágio. Legal. Ali. A gente tava lá no trevo, e meu parceiro, domingo de manhã, não vinha ninguém. Aí veio um Monza branco. Sabe aqueles Monza quadrado branco? Antigo, que é raro? E um senhorzinho só viu o topo do chapéu dele lá, né? Segurando assim no volante. Se ele batesse e morresse, ia chegar no céu agarrado no volante, daquele jeito. Só viu o topo. Aí eu falei, eu vou fiscalizar esse velho, né? Não tem ninguém para fiscalizar, pelo menos fica um fiscalizado, né? Vou lá conversar com ele, ver se ele vende queijo. Vamos lá. E aí o velho parou no trevo, ele atravessou a rodovia, fez a alça de acesso para ver onde eu tava, né? E eu fui pro meio da rodovia e fiz aquele gesto padrão. Para e encosta. E fiquei nesse gesto assim, né? O velho desviou de mim, pôs o braço para fora, tirou o chapéu e falou, aô, seu guarda! E eu fiquei no meio da rodovia assim, ó, olhando assim. E o parceiro encostou no barranco pra não cair de tanto dar risada. Então o tempo ele falava, ô, seu guarda. Então você vê a inocência. Em outro caso também, eu abordei lá no Mato Grosso, né? Na chegada a Cuiabá, na BR-364, tem um trecho lá que se chama a Curva do Olho d'Água, que é um trecho de alta periculosidade. E aí veio um Corolla prata, fez uma ultrapassagem na curva em faixa contínua, assim, perigosíssimo. Uhum. E aí foi bem da rodovia, encostei e desceu. Uma senhora de uns 60 anos mais ou menos, cabelo comprido, bem comprido, até lá embaixo, aquele cabelo meio branco, de quem nunca pintou, né? Um vestidão até o pé. Beleza, aí eu olhei no painel do Corolla uma Bíblia dessa grossura, que é a Bíblia queimada no sol, pessoal, acho que nunca abriu a Bíblia. Tava lá no painel. Beleza, então eu já vi a orientação religiosa da senhora. Nada contra, tem um grande respeito. E aí eu pedi a documentação, a habilitação dela, na época eu não tinha habilitação no celular, habilitação do documento do carro. Falei, senhora, a senhora fez uma ultrapassagem ali na curva ali, eu vou fazer uma notificação para a senhora. Ela falou, mas você vai me multar? Eu falei, vou te multar. Mas você não pode me multar. Eu falei, lógico que eu posso. Eu sou polícia, tenho um talão de multa. A senhora fez uma manobra, eu vou te multar, né? Não, mas o carro é do meu marido. Se chegar essa multa, ele vai me matar. Eu falei, senhora, a senhora tinha que ter pensado isso antes de colocar a sua vida em risco, porque ali é um trecho de uma alta acidentalidade. Eu vou fazer a notificação. Na época a gente não fazia no celular, fazia no talão, né? Abri o talão e comecei a escrever a multa. E a velha ficou desesperada. Desculpa. E a senhora ficou desesperada, porque você não pode, que meu marido vai me matar, não pode. Aí ela teve uma inspiração do Espírito Santo, né? Ela estendeu a mão na minha cabeça e gritou, em nome do Senhor Jesus, você não faz essa multa. Aí eu parei e falei, não senhora, eu não vou fazer em nome de Jesus, vou fazer em nome da senhora, foi a senhora que ultrapassou, não foi ele. E aí ela ficou ali, rateando ali, ficou brava, aí eu entreguei a segunda via para ela, amassou, jogou no painel do carro e foi embora. Então são dois, tirando as múltiplas histórias envolvendo bêbado, né, que cada uma delas é um fato pitoresco. O dia que eu abordei um golzinho e desceu o Batman e o Super-Homem dentro do carro. Fantasia? Mas isso aí fica para um outro podcast. Então, esses são os dois fatos que eu me lembro com mais
mais característica. Muito bom. Você quer fazer a divulgação de alguma coisa, do seu contato, de uma rede social? Fica à vontade aí, manda pra câmera. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu quero mandar um abraço para minha mãe, meu pai e para todo mundo que assiste. Eu sou um trabalhador da Fraternidade Espírita Maria de Nazaré, de Badiba City. Nós temos um trabalho social lá. Também eu pertenço à diretoria executiva da União das Sociedades Espíritas, realizamos ações sociais. Então você, na sua região, eu vejo a dificuldade que nós temos para fazer ações de arrecadação para os eventos que a gente faz. Então, por exemplo, fazer a Páscoa das crianças, a gente arrecada ovo de Páscoa, vamos fazer uma ação para moradores de rua no Natal, vemos a dificuldade. Então, eu trago para você que está me assistindo essa experiência. Se na sua comunidade, na sua localidade, tem algum grupo evangélico, católico, espírita, de umbanda, qualquer que seja, que realiza um trabalho social, mesmo que você não seja daquela orientação religiosa, dá uma força para o pessoal, colabora com eles, com um pacote de açúcar, de arroz, de feijão, seja lá qual for, com a doação de roupas. Todas as vezes que a gente movimenta forças internas nossas de colaboração, preocupado com o bem-estar do ser humano, mesmo que você não conheça, as forças divinas se revertem contra nós e nos auxiliam quando a gente precisa. E no Espiritismo a gente diz, através da doutrina dos Espíritos, que fora da caridade não há salvação. Então não tem como eu pedir a minha salvação espiritual se eu não me preocupo com a melhoria da qualidade de vida daquela pessoa que está na minha comunidade. Então dá uma olhada, vê se na tua comunidade não tem alguém que está lutando para tentar melhorar a vida das pessoas e você pode ajudar, mesmo que não seja da sua orientação religiosa. Então fica esse o nosso apelo, a nossa orientação. E outra coisa, a Polícia Rodoviária Federal me ensinou que a nossa vida é um sopro. De tanto ver pessoas cheias de planos, de projetos, pessoas que cuidam da saúde, que vão na academia, que fazem regime, que de uma hora para outra morrem, perdem a vida, acaba com tudo nos acidentes de trânsito, fez com que eu valorizasse mais o meu hoje. A minha vida hoje, agora. Como que eu chego em casa? Como que os meus filhos, como que minha esposa estão me aguardando chegar em casa? Será que eu saio para trabalhar e quando eu chego eu sou uma mala? Eu falo, nossa, o mala chegou. Como você está sendo aguardado? Como você está construindo um ambiente dentro da sua rotina, da sua família, do seu local de trabalho? Eu não sei que dia que Deus vai me chamar, eu não sei que hora que a minha trajetória nessa vida vai se encerrar, num acidente, em alguém que vai atirar contra mim. Mas eu sei que a cada hora, cada segundo, cada minuto é uma celebração à vida. E eu trabalho para construir um bom relacionamento, uma condição de vida feliz. Não com dinheiro, não com bens materiais, mas com relacionamento, com momentos felizes com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Então reflita, você que está nos assistindo agora, que nos dá essa oportunidade de a gente estar entrando na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, através do teu celular, do seu computador. Então reflita, faz do hoje, do agora, uma grande celebração de alegria. Seja mais simpático, seja menos agressivo, cobre menos dos seus filhos. Uma coisa é ter disciplina, outra coisa é você ficar chato, enchendo a paciência do pessoal com cobranças, com exigências que não tem nenhum fundamento. Respeite mais a tua esposa, procure construir mais momentos de carinho, de afeto, não somente de cobranças, porque pode ser que amanhã você seja a próxima vítima do acidente que eu vou atender, ou eu seja mais uma nota fúnebre nas redes sociais que você está lendo. Então vamos valorizar hoje. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. Agradecer demais a presença aqui do Inspetor Catarucci. Foi muito boa a entrevista. Agradecer também a DLG Mídia, né? O DLG Studio, que é esse local bonito aqui que vocês estão vendo aqui, que está sendo gravado esse podcast e fica à disposição para quem tem o interesse de fazer um podcast. Agradecer ao Gilvan, que trabalhou na técnica hoje aqui conosco. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Valeu, tamo junto.